bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Já tivemos momentos de muita alegria na preparação e na apresentação destas mensagens sobre a natureza e os nomes de Deus. E vamos continuar o nosso estudo. Fique com a sua Bíblia aberta, porque vamos discutir hoje sobre o nome de Jeová ou o Senhor com todas as letras minúsculas. Faremos isso em alguns instantes. Antes, vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela salvação e te agradecemos pelo Senhor que nos salvou pela graça. Te agradecemos por esta oportunidade, por este canal, esta emissora que transmite este programa. Oramos para que esse estudo seja útil na vida das pessoas que nos ouvem agora. E aqueles que ainda não tiveram uma decisão, não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Toque no coração de cada uma delas. Te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido diariamente. Abençoe-nos, Senhor, no dia de hoje. Abençoe-nos neste estudo que faremos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos para a segunda mensagem sobre os nomes de Deus na Bíblia. É o nome de Deus que é traduzido como Senhor, com todas as letras em maiúsculas. Lembre-se de que eu já ressaltei que, de vez por outra, você encontrará a palavra Senhor com S em maiúscula e as outras em minúsculas. Depois você verá Senhor com todas as letras maiúsculas. Não há erro nenhum aqui, nem tampouco erro de impressão. Cada um desses nomes de Deus revelam algum aspecto das muitas naturezas de Deus. Quando vemos Senhor, com todas as letras maiúsculas, por favor, faça a diferença do Senhor com uma letra maiúscula apenas. Às vezes esta palavra Jeová ou Senhor, com todas as letras maiúsculas, pode ser traduzida por Deus com todas as letras maiúsculas. Para distinguir da palavra traduzida por Deus, usa-se apenas o D maiúsculo. Em português, a forma hebraica de Senhor ou Deus é toda em maiúscula, como Jeová. Há aqueles que enfatizam a ideia de Yahvé, e depois temos aqueles que acham que devemos falar Jeová. Os próprios judeus escrupulosamente evitavam mencionar este nome. Eles criam que era errado pronunciar este nome. Eles repetidamente substituíam e falavam a palavra Senhor escrita com a letra S maiúscula, que traduzido é Adonai. Precisamente quando esta prática começou entre judeus, nenhum de nós sabe. Sabemos, no entanto, que na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras gregas do Velho Testamento, feita entre 280 e 130 a.C., eles liam de fato Adonai ou Senhor com apenas S maiúsculo. O medo dos judeus era de interpretar ou pronunciar o nome de forma inadequada, conforme sua aplicação dos versos das Escrituras em Levítico. Vamos ler Levítico 24, verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Este é um pronunciamento solene. Não é de se admirar que os antigos, no Velho Testamento, temessem até mesmo a menção deste nome sem blasfemar do nome de Jeová. Pense nisso. A sentença de morte foi pronunciada sobre eles. Se Deus realizasse seu julgamento hoje, pense em quantas pessoas seriam condenadas à morte. Ouço pessoas que usam o nome de Deus com blasfêmia e desprezo e dizem, oh meu Deus, ou pelo amor de Deus. Há muitas outras formas de blasfêmia e mau uso deste nome santo. Bem, no Velho Testamento, dentre os judeus, eles jamais usavam em vão o nome do Senhor. Eles temiam o juízo de Deus. E por causa dessa referência especial pelo nome de Jeová, o nome de Deus tornou-se pouco conhecido pelos hebreus. Ele estava quase inteiramente fora de alcance. Hoje nós cristãos poderemos fazer algum tipo de reverência. Dificilmente um dia se passa sem que alguém não fale uma blasfêmia falando o nome de Deus de forma desrespeitosa. O nome de Jeová está acima de todo outro nome, o mais sagrado e precioso nome para o judeu.
Este nome foi traduzido por Deus com todas as letras maiúsculas cerca de 300 vezes na Bíblia. E Senhor, todas as 6 letras em maiúsculas, cerca de 6.000 vezes. Ele, o nome de Deus, é mencionado nas Escrituras mais que qualquer outro nome. Ele se deriva da palavra hebraica Havá, H-A-V-A-H, que quer dizer ser ou sendo. A ideia é claro que a existência de Deus é a sua própria existência. Dessa forma, Jeová é aquele que é eterno, que existe sem princípio e sem fim. Aquele que é o escritor de Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é agora o que ele sempre foi e o que ele sempre será para todo sempre. Alguns hebreus veem esta palavra vinda da palavra Havá como parte do verbo tornar-se. Bem, não quero criar nenhuma polêmica aqui. Conquanto não seja especialista em hebraico, tenho também fontes muito boas de informação. No entanto, o verbo tornar-se não significa necessariamente chegar a ser alguma coisa, mas tornar-se alguma coisa para alguém. Deus jamais virá a ser alguma coisa. Deus é eterno. Ele sempre era e sempre será. Assim, Deus é aquele que torna no sentido de tornar-se alguma coisa para o seu povo. Um dia Deus tornou-se meu Salvador. Ele sempre foi meu Salvador, mas para mim, ele se tornou meu Salvador quando eu o aceitei. O significado do nome Jeová, na revelação divina, tornando-se para o seu povo o que ele simplesmente precisa. O nome Jeová aparece apenas 7 vezes na versão Almeida Revista e Corrigida, 4 vezes em seu uso primário e 3 vezes composto com outros nomes, tais como Jeová Jirê, como encontrado no Velho Testamento em Gênesis capítulo 22, 14, e Jeová Nissi, como registrado em Juízes 6, 24. E mais uma vez ele aparece, mas na versão Almeida ele aparece somente 7 vezes. O sentido do nome Jeová aparece na discussão de Nosso Senhor com Moisés na sarça ardente. Se você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, vai encontrar uma história muito interessante. Esta história sempre me fascinou e está em Êxodo, capítulo 3. Essa história é cheia de emoção. Ela mostra um milagre de Deus quando se revela a toda a humanidade. Deus disse a Moisés, ou quando Moisés pediu a Deus um nome, ele disse, Deus dos filhos de Israel, Deus que disse, eu sou, é o meu nome. Vamos ler em Êxodo 3, começando com o verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Agora veja que quando Moisés estava pensando nesta coisa toda, ele deveria ir aos filhos de Israel e dizer, olhem todos, o Deus de vossos pais me mandou com uma mensagem para vocês. Então alguém vai fazer a seguinte pergunta e dizer, ok, qual é o seu nome? Deus, em resposta a isso, disse a Moisés no verso 14, eu sou o que sou. Com a sua Bíblia aberta, veja estes 3 monossílabos em maiúsculas. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Isso não faz sentido para muitas pessoas, mas a ideia central é de uma existência eterna. Quando ele disse que o nome de Deus é Ele é, simplesmente quis dizer que existir não é tudo que está afirmado aqui. Ele é no sentido que nenhum outro possa ser. Deus é, e a causa dele ser é Ele mesmo. Deus é porque Ele é. A ideia de uma existência independente que segue uma ação e vontade. Houve um tempo quando eu podia dizer, eu sou, ou melhor, eu poderia dizer, pois também houve um tempo em que eu não poderia dizer eu sou porque eu não era. Eu nasci há vários anos atrás, mas antes deste tempo, jamais poderia dizer eu sou. Jamais, porém, houve um tempo em que Deus não pudesse dizer eu sou, porque Ele sempre foi. Deus é uma personalidade viva, distinta de outros seres e longe de todos os outros seres. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, 6. Veja que Jeová é independente do tempo. Para ele não há passado nem futuro, não há era ou será.
Ele não tem nada para aprender ou adquirir. Ele nada tem para se tornar. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Isaías 40, versos 18 e 25. Lemos em Isaías 46, 9. Disse Deus: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Veja, amados, que estamos lidando aqui com o Deus eterno, autoexistente. Quando você encontra o nome de Deus na Bíblia, Senhor ou Deus grafado todo com letras maiúsculas, sempre traduzimos por Jeová, o eterno, independente, autoexistente Deus que sempre foi, que é e que sempre será. Vamos ler outro verso das Escrituras em Êxodo capítulo 3. Enquanto você mantém sua Bíblia aberta, estou lendo aqui a partir do verso 15. Acompanhe. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Veja bem aqui, o Senhor Deus. A palavra Senhor está toda em maiúscula. A palavra Deus está com D em maiúscula e todas as outras com minúsculas. Assim, o que temos aqui? Temos Jeová Elohim. Lembre-se de que quando todas as letras estão em maiúsculas, ela se traduz Jeová. A palavra Deus com D maiúsculo é apenas o nome primário de Deus, Elohim, o forte, o fiel. Assim temos Jeová, o eterno, autoexistente, e Deus, o forte e fiel. Vamos ler agora e traduzi-lo, o verso 15. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o eterno, autoexistente, forte e fiel Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou para vós. Este é o meu nome para sempre e será por memorial para todas as gerações. Veja que Deus estava assegurando a Moisés e a todos os filhos de Israel que ele, Jeová, era Elohim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele era o forte, o fiel, aquele que mantém a sua palavra e depois guarda a sua promessa. Ele é o Senhor Deus, o Deus cumpridor de suas promessas. Abraão desceu para o Egito e encontrou-se com Abimeleque. Ainda assim Deus o perdoou e permaneceu fiel à sua palavra. Isaque repetiu o pecado de seu pai Abraão quando ele disse que Rebeca era sua irmã. Ainda assim Deus o perdoou e permaneceu fiel à sua promessa. Jacó enganou seu velho pai já cego. Ainda assim, ele permaneceu fiel ao seu pacto. Veja que ele é Elohim, o forte, o fiel. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. A fidelidade é um dos essenciais atributos da divindade, sem que Deus deixasse de ser Deus. Veja, amados, precisamos saber que a única maneira de conhecermos o Deus da Bíblia é pela leitura e estudo da Bíblia. Pense naquilo que temos perdido e as horas que negligenciamos da leitura da palavra de Deus. Nosso intelecto seria mais aguçado, nossas almas seriam mais ricas, nosso caminho mais brilhante e teríamos menos problemas se nós conhecêssemos o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia se revela em seus muitos nomes. Veja que Deus é Elohim, o fiel, que sempre é verdadeiro, às suas promessas e ao seu pacto. Agora, ele diz a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Veja, querido amigo, a relação de Jeová com Israel é eterna. Tenha sempre isso em mente. Isto é importante nesses dias quando há tanta gente dizendo: Deus já terminou com os judeus, ele já nada tem a ver com Israel. Não creia nisso. Gente que fala isso não entende nada de Bíblia. Eles negligenciam o estudo da Bíblia que se revela em sua santa palavra. Quando você conhece o Senhor Deus, Jeová Elohim, nas Escrituras, você fica face a face com o eterno, autoexistente, o forte, o fiel Deus que jamais falha em suas promessas, cujo pacto nunca falha. Essa relação com Deus de Israel é ampla para todos os crentes que já receberam Jesus Cristo como Salvador. É interessante notar que ele não se dirigiu ao faraó pelo nome. Faraó falou com toda a convicção quando disse: não conheço a Jeová.
Ele não conhecia Jeová. Tivesse ele conhecido a Jeová, ele teria mais respeito por ele. Você sabe por que as pessoas não têm respeito pelo nome de Deus hoje? Elas não conhecem a Deus. Uma vez que passem a conhecer íntima e pessoalmente a Deus, essas pessoas terão mais respeito pelo seu nome e mais reverência por sua pessoa e obedecerão sua vontade. Já fomos longe demais nos estudos das Escrituras para descobrirmos os muitos lados da natureza de Deus, assim como revelado na Palavra de Deus. O nome Jeová não aparece nas Escrituras a não ser depois da criação do homem. Esta é uma observação interessante, amigos. Gênesis capítulo 2. O fato de o homem ter sido criado é afirmado em Gênesis 1:27. Dessa forma, numa descrição posterior, encontramos Jeová, e isso é o que lemos. Vamos ler Gênesis 2:7. E o Senhor Deus. Agora, mais uma vez, Gênesis 2:7. A palavra Senhor está em maiúscula, e Deus estava somente com D maiúsculo e as outras em minúsculo. Assim, Jeová Elohim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja que este era Elohim, era Deus, no D com maiúscula e minúsculas nas outras. Era Elohim que estava criando os céus e a terra e a vida animal, mas era o Senhor Deus, Jeová Elohim, que fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Não seria uma revelação maravilhosa de Deus que um nome diferente de Deus fosse usado na criação do universo físico? Ah, amados, será que você não percebe o quão importante somos para Deus e que Deus deveria escolher um nome completamente novo quando criou o universo físico? No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas o Senhor Deus criou o homem. Muito frequentemente nas Escrituras, o Espírito Santo usa este nome de Deus com D maiúsculo e as outras letras minúsculas. Mas quando a salvação e a proteção de seus filhos estão em foco, ele sempre usa o nome de Jeová. Deixe-me dar uma ilustração que acho que vai satisfazer a sua mente. Esta ilustração em particular está em Gênesis capítulo 6. Vamos ler. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Gênesis 6:22. Imediatamente após, lemos: Depois disse o Senhor a Noé. Todas em maiúsculas, Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Depois de novo no verso 16 do capítulo 7. E os que entraram eram machos e fêmeas de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E depois lemos: E o Senhor o fechou dentro. Agora não é interessante e informativo? Veja que eles foram para a arca, foram planejados por Deus, macho e fêmea, mas quando Deus fechou a porta, Jeová fechou a porta atrás deles. Onde os animais estavam incluídos, o nome de Deus é usado, mas quando os seres humanos estão lá, Noé e sua família, o nome de Jeová é usado. Veja que Deus tem um relacionamento especial com o homem que é distinto do nível mais baixo da criação. Eu jamais pude engolir o conceito da evolução. Os evolucionistas já tiveram muita dificuldade em provar seu ponto. Na verdade, eles jamais provaram isso. Não conseguiram nem provar no laboratório, nem num tubo de ensaio. Deus é o autor da vida e onde a vida humana estiver envolvida, ele tem um relacionamento com o homem. A comunhão que Deus estabeleceu com o homem, que ele fez à sua própria imagem e semelhança, provoca esta revelação do caráter de Deus e seus atributos através de seu nome, Senhor, ou de Jeová Elohim. O fato é que os dois nomes juntos tornam inquestionavelmente claro que Jeová é Elohim, que o Senhor é Deus. Eles são um só e a mesma pessoa. Agora este fato é enfatizado por Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15. Há apenas um Deus, querido ouvinte. Não posso tolerar o julgamento que algumas seitas fazem sobre o cristianismo. Certa vez ouvi um homem dizer, um membro de certa seita, que vai de porta em porta espalhando o seu veneno: vocês, cristãos, adoram a um Deus de 3 cabeças. Eu lamentei por ele, mas mesmo assim acho que fiquei justamente irado por sua referência a Deus. Tivesse o amado irmão conhecido a Deus e sua graça salvadora e entregasse a sua vida a Jesus Cristo, ele não teria blasfemado contra Deus, chamando-o de Deus de 3 cabeças. Assim a natureza de Deus é vista na descrição de seus nomes.
O fato de termos referências repetidas vezes ao Senhor, grafado com letras maiúsculas do livro de Gênesis, perturbam alguns estudantes da Bíblia. Quando lemos em Êxodo capítulo 6, estou abrindo aqui o livro de Êxodo capítulo 6, quero ler os versos 2 e 3 para você. Vamos ler. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Agora no verso de Êxodo 6:2, a palavra Deus é grafada com a letra maiúscula D apenas, mas a palavra Senhor está grafada com todas as letras maiúsculas. Depois, o verso 3 nos diz: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Veja que Deus jamais revela Jeová a Abraão, Isaque e Jacó. Examine estes versos. Veja o que Deus está dizendo exatamente. Ele não está dizendo aqui que seu nome jamais foi usado antes do tempo de Moisés, mas que agora, pela primeira vez, ele se tornou conhecido a Moisés o sentido e a significação deste nome. Até aquele tempo, nenhuma explicação havia sido dada sobre o nome de Jeová. Os críticos da Bíblia usam esta passagem para reafirmarem que Gênesis 1 e 2 são dois documentos separados, escritos por homens diferentes, e são contraditórios à luz da palavra de Deus dada a Moisés em Êxodo 6, 2 e 3. Veja, porém, que podemos ter uma explicação plausível desta alegada discrepância. Portanto, devemos considerar desnecessário discutir por algum ponto de vista. O Senhor Deus da Bíblia não é ninguém menos que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai de todos que já confiaram em Cristo. Eu não sei se você tem sido ajudado e abençoado com esta série de estudos sobre os nomes de Deus, mas fique conosco acompanhando este programa. Eu creio que no final será abençoador. Vamos ver alguns fatos interessantes e você conhecerá melhor a sua Bíblia e a Deus ainda mais. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa, no mesmo horário, na mesma estação. Até lá, continue olhando para o alto e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.